Olá, amigos, bem-vindos ao canal Insight Teológico e hoje vamos conversar um pouco sobre os limites da autoridade pastoral e da autoridade da igreja. Abuso espiritual. A igreja não está acima das leis de Deus nem das leis dos homens. A igreja na Bíblia é uma comunidade de crentes que aceita Jesus como Senhor e Salvador e que prega e se prepara para o retorno desse Salvador. Mas a igreja na terra é dirigida por homens falhos, pecadores e que às vezes confundem autoritarismo com autoridade. E isso abre a porta para todo tipo de abuso espiritual. Cabe aos membros da igreja, vítimas do abuso espiritual, saber lidar com essas situações com oração, diálogo, mas também conhecer as leis do país e usá-las para se defender ou defender seus familiares do abuso espiritual, o que não é pecado. O apóstolo Paulo, quando foi vítima de intolerância religiosa, perseguição e abuso espiritual, também usou as leis dos homens para se defender, o que mostra que não é pecado conhecer as leis e usá-las a seu favor para se defender, quando você passa por uma situação de injustiça dentro da sua própria religião ou vítima de perseguição em outras religiões. Quando estava amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Seria-vos porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Atos 22, 25 e 26. Os judeus intolerantes, nos dias do apóstolo Paulo, querendo silenciá-lo, começaram a mover uma série de perseguições e falsas acusações contra o mesmo. Então Paulo foi preso e o centurião estava amarrando Paulo agora para que ele pudesse ser açoitado. E Paulo, ele não ficou quieto, ele protestou. E ele perguntou: é lícito açoitar o cidadão romano sem ele estar condenado? Havia nos dias do apóstolo Paulo leis referente a julgamentos. Paulo conhecia essas leis. E uma das leis dizia que para açoitar um cidadão romano, ele deveria primeiro ser julgado e condenado. O centurião, assim como seus comandantes superiores, não sabiam que Paulo era reconhecido como cidadão romano e estavam prestes a infringir essa lei. E Paulo os tornou consciente de seus direitos como reconhecido cidadão romano. O cristão também deve usar as leis para se defender. Posteriormente, Paulo ainda continuava sendo perseguido e preso, e mais uma vez ele usou as leis para se defender. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Atos 25, versículo 11. Havia leis nos dias do apóstolo Paulo em que, se um cidadão achasse que ele estava sendo tratado com injustiça por parte das autoridades em um julgamento, ele poderia apelar para uma audiência com César, para ser julgado de forma mais imparcial. Paulo, ele apelou para César e se livrou das ciladas que os judeus estavam armando para ele no caminho, que era para tentar tirar a vida do apóstolo Paulo enquanto ele estivesse de viagem, para ser julgado. Nem a igreja, nem o pastor ou a liderança eclesiástica estão acima das leis de Deus e das leis dos homens. A autoridade da igreja e a autoridade do pastor não é ilimitada e nunca foi. Certa vez eu estava fazendo o culto na casa dos meus pais e falsos irmãos se infiltraram e depois saíram propagando falsas acusações e dizendo que eu estava pregando heresias e que eu estava atacando a igreja a qual então eu frequentava. Acusações essas que eles nunca puderam provar.
Mas a liderança da igreja, e principalmente o pastor, começaram a dar crédito a essas falsas acusações. E em vez de fazerem o julgamento de acordo com o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 18, eles agiam de forma totalmente ao contrário e queriam fazer imposições. Inclusive falaram que eu deveria encerrar o culto no lar dos meus pais. Mas eu não vi base na Bíblia e base na Constituição Federal para tal proibição por parte da igreja. A igreja, ela não está acima da Bíblia. E o pastor também não está acima da Bíblia, assim como a igreja e o pastor não estão acima da Constituição do país. E esse pastor, entre aspas, não apresentou nenhuma base na lei de Deus e na lei dos homens para que eu pudesse estar ali encerrando o culto no meu lar e no lar dos meus pais. Ele apenas colocou a opinião dele, a visão dele. Mas nesses casos, você não deve resolver brigando, xingando, fazendo ameaças e contenda, mas resolver com oração e diálogo. Então eu escrevi uma carta respeitosa para a igreja, na qual eu citei várias leis que garantem a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Então cabe à igreja e ao pastor respeitar a autoridade das leis. E isso é bíblico. Veja as recomendações do apóstolo Paulo referente a essas questões dos cristãos para com as leis dos países nos quais eles residem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13, versos 1 e 2. Lembrando-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estando prontos para toda boa obra. Tito 3, verso 1. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14. A igreja e a liderança eclesiástica devem respeitar os direitos humanos por vontade própria, mas caso não o façam, não podemos ser coniventes com o pecado do abuso espiritual e devemos recorrer às leis do país para se defender ou denunciar. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido, e contudo não a revelar, levará a sua iniquidade. Levítico 5, verso 1. Na época em que escrevi essa carta, respeitosa para a igreja, mostrando para eles que não haveria base nessa imposição por parte deles, vários irmãos começaram a dizer que eu era uma pessoa orgulhosa e que eu não aceitava a autoridade da igreja. Mas não podemos confundir autoritarismo com autoridade. A igreja tem a autoridade de Deus na vida do cristão, mas quando a igreja excede a autoridade, ela está pecando contra Deus e não há base para o cristão aceitar o autoritarismo. A autoridade é bíblica, mas o autoritarismo não. Certa vez um pastor acusou um membro de várias coisas que o membro não tinha feito. E ele fez acusações públicas. E esse membro tentou se defender na igreja dessas acusações e a igreja, ela não ouviu o membro, não deixou o membro falar. Então o membro se retirou da igreja e foi na delegacia e fez um boletim de ocorrência para entrar com uma ação judicial. E pouco tempo depois esse pastor pediu a transferência e com o rabinho entre as pernas fugiu da cidade. Então isso mostra para nós a importância de conhecermos as leis e usá-las para nos defender, quando necessário. Mas nunca num clima de guerra e de contenda, mas sempre num clima de proteção e sob a direção de Deus.
Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.